Olá, sejam todos bem-vindos ao 14º Fórum Ambiental da Alta Paulista. Eu me chamo Rogério Stevenel de Oliveira, mestre em Ciências Ambientais pela Universidade do Brasil. Professora Gisele Herberts, também doutora pela mesma universidade. O eixo que encabeça esse trabalho, o eixo temático Turismo e Desenvolvimento Local. E o trabalho intitulado Impactos socioeconômicos, culturais e ambientais na percepção de moradores e turistas no município de Ubatuba. Bem, tomando como referência a atividade turística no município de Ubatuba, vale lembrar que turismo é a motivação que as pessoas acabam tendo, motivações essas diversas, fora de sua residência, em lugares, em localidades que apresentam uma cadeia de equipamentos e serviços atrativos aí a essa dinâmica. O turismo cresce a cada ano mais e mais, tomando aí como referência dados de 2015, que a cifra chega em torno de 3,9%, fazendo com que haja promoção e geração de emprego, estimulando renda, investimentos, etc. O turismo bem instalado, ele visa assim resguardar o meio ambiente, além de promover o bem-estar da comunidade que recebe esse fluxo de turistas, bem como a satisfação do próprio visitante. Contudo, é de se perceber que as distorções, mediante práticas inadequadas, ocorrem na comunidade que recebe este fluxo turístico. Então, há a necessidade, portanto, de uma gestão responsável com esses recursos, sejam eles naturais ou culturais, de forma a promover o desenvolvimento econômico e social, mediante, assim, uma conscientização política da população na elaboração de etapas de planejamento turístico, de modo que a igualdade social, a manutenção dos seus recursos, os recursos mais valiosos, sejam eles de ordem natural ou cultural, sejam mantidos. Em Ubatuba, o turismo se tornou evidente a partir da abertura das rodovias, sejam elas a rodovia Oswaldo Cruz, ligando Taubaté a Ubatuba, o eixo Rio-São Paulo, pelo município de Taubaté, e, consequentemente, na faixa litorânea, a rodovia Rio Santos. Isso fez com que um maior fluxo de pessoas se fizesse presente no nosso município e que distorções no quadro ambiental, social, econômico, cultural se tornassem evidentes. Inúmeras são essas dificuldades que se agravam em virtude desse rápido crescimento e que, por falta de um planejamento adequado ao longo de décadas, fez com que o turismo instalado revelasse faces que não são muito benquistas, seja pela população local, seja pelos visitantes, sejam eles a criminalidade, a degradação ambiental, a especulação imobiliária que segrega a população local para áreas pouco valorizadas, a elevação do custo de vida para o morador e também a cobrança de preços excessivos aos visitantes, além, é claro, de uma ocupação territorial desordenada. O objetivo desse trabalho é analisar os impactos que o turismo gera nas áreas da cidade, sejam elas áreas sociais, área econômica, cultural e ambiental, mediante a percepção de moradores e turistas, favorecendo assim uma identificação dos fatores que estão comprometendo toda essa estrutura. Bem, o trabalho ele partiu de uma pesquisa bibliográfica, documental, então sites, prefeituras e acervos particulares. O trabalho utilizou a baixa temporada como uma referência, as datas entre 21 de abril e 1º de agosto de 2016, onde uma aplicação de um questionário com 60 perguntas fechadas, sim ou não sabe, de modo a verificar o grau de satisfação e a percepção da atividade turística entre moradores e turistas. Foi realizado sim um pré-teste, de modo a observar a compreensão dos entrevistados
né, e realizar possíveis adequações caso fossem necessárias. Para calcular essa amostra, tomou-se como referência a população de Ubatuba, que no ano de 2010 era de 78.800 habitantes, né, e tomando como uma margem de confiança 95%, né, consequentemente uma margem de erro de 5%, né, foram aplicados 384 questionários, sejam eles para moradores e turistas, fazendo assim com que este trabalho tivesse a credibilidade e autenticidade em relação à pesquisa, né. Grupos heterogêneos, masculino e feminino, foram entrevistados em equilíbrio. A coleta de dados foram direcionadas a turistas, né, em 4 pontos do município, sejam eles região norte, sul, centro-norte e centro-sul, de modo que as características dos entrevistados, sejam eles turistas, né, fossem ali respeitadas e evitar uma seleção de indivíduos de modo tendencioso. Quanto aos questionários relacionados à comunidade local, ela foi destinada a lugares de grande circulação, como terminais rodoviários e calçadões, né, a adultos acima de 18 anos. Contou com a participação da Guarda Mirim de Ubatuba, né, que recebeu o devido suporte para cumprir os objetivos dessa pesquisa. Os resultados eles foram quantificados em porcentagens, foram analisados, interpretados e também comparados aos índices oficiais. Então, além da percepção de moradores e turistas em relação às práticas turísticas, né, esses dados, essas percepções, elas foram comparadas a dados oficiais, o que nós vamos ver posteriormente, seja ele nos aspectos econômicos, sociais, ambientais, culturais, tanto no aspecto positivo quanto no aspecto negativo. Bem, quanto aos resultados deste trabalho, a maioria dos moradores, 46% aproximadamente, e turistas 59%, classificou a prática turística em Ubatuba como regular e bom, né? Por sua vez, os moradores e turistas consideraram que o turismo, sim, ele gera impactos ambientais negativos, né? No caso, os impactos econômicos ficando em um segundo plano. Por fim, os dois grupos acreditam que Ubatuba possui, sim, uma vocação turística, porém destinada à prática de lazer, né? E o turismo de balneário. Então, para os dois grupos, mais de 80% no caso, acreditam que Ubatuba tem potencialidade para o turismo de balneário e que moradores, mediante as suas escolhas, os investimentos que os governantes deveriam estar direcionando suas atenções deveriam ser a educação e a mobilidade urbana. Quanto para o grupo de turistas, a prioridade ficaria com a educação também e, em segundo plano, o turismo como evidência para que o turismo fosse ali evidenciado. O eixo econômico mostra que a nossa cidade está intimamente ligada à prestação de serviços, né, ao setor de turismo principalmente, né, o que gera, de certa forma, um aporte financeiro interessante. O que mostra aí neste gráfico é a geração de empregos nos municípios do Litoral Norte, segundo o CAGED em 2005, e Ubatuba, tomando a dianteira na geração de empregos, acabou revelando os benefícios que o turismo gera do ponto de vista econômico. Na percepção também de moradores e da maioria dos entrevistados, né, os benefícios econômicos eles são visíveis, né, quanto a maior distribuição de renda, circulação, descentralização de riquezas, oportunidades, expansão, atração e diversificação de investimentos. No gráfico abaixo, nós acabamos observando que a Associação Comercial e Industrial de Ubatuba, no ano de 2014, né, 2013 e 2014, o grau de satisfação dos comerciantes em relação à temporada, ela ultrapassou aí os seus 60%, né, entre a opinião boa e ótima. No eixo social, o desenvolvimento do turismo em Ubatuba, muitas pessoas são atraídas, então, mediante aí os investimentos, os recursos que podem ser obtidos mediante a prática turística, atraíram muitas pessoas,
né, e empresários ávidos por esse setor, de forma a obter lucros rápidos, aproximaram-se das regiões, se apropriaram dessas áreas e muitas vezes segregaram a população, né? Então temos aí a situação da especulação imobiliária direcionando as populações tradicionais caiçaras, que têm a praia como seu ambiente praticamente típico, sendo eles segregados para as áreas interiores. Então, acelerou-se um processo de expulsão da população nativa e apropriação das suas terras, desrespeitando o direito dessas comunidades tradicionais no usufruto do que é mais pertinente à sua dinâmica de vida. Uma outra situação que chamou bastante atenção deste trabalho, né, foi o crescimento urbano desordenado, tanto percebido pelo grupo de turistas quanto de moradores, né? E um dado interessante é que dentre os domicílios do nosso município, totalizando aí praticamente 59.700 unidades, né, 25.000 delas são ocupadas e 30.000 não são ocupadas, ou seja, são casas de veraneio, né, que inclusive mais à frente do nosso trabalho será uma preocupação em relação à proliferação de doenças como o caso da dengue. Na área de saúde, né, segundo a percepção de moradores, o fluxo turístico no município ele favorece a proliferação de doenças, né, principalmente o HIV. No entanto, esse dado não se confirma, pois as informações obtidas junto à Prefeitura Municipal revelam o contrário, né? A evolução do número de casos do HIV no nosso município, a partir de 2012, como referência, nós temos um decréscimo a partir de 2008, né? Então o número de casos diminuindo. E em relação aos imóveis de segunda residência que permanecem fechados, acabam sendo uma preocupação e alerta, né? Então, combinando aí a situação de ter casas de veraneio fechado e a proliferação de dengue como uma forma indireta de produzir e provocar a proliferação de doenças. Quanto à produtividade de ocorrências policiais, tendo como referência que a prática turística, segundo moradores e também turistas, a questão de ocorrência policial ela aumenta nesse período, foi verificado como sendo uma verdade, uma afirmativa. Nos meses aí de temporada, dezembro, janeiro, fevereiro até meados de março, acabamos percebendo o número de práticas ilícitas acabam sendo maiores. Quanto ao eixo ambiental, também há uma preocupação, né, devido à sazonalidade, né, e uma delas é a produção de lixo, o que pode ser verificado neste gráfico, nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro até meados de março, praticamente 36% de todo o lixo coletado no ano acabam sendo produzido em 4 meses no nosso município, tá? E segundo a prefeitura, 95 toneladas ao dia. Porém, esse número ele não refere simplesmente ao lixo domiciliar, né? O lixo coletado pela prefeitura ainda tem lixo de construção civil, lixo hospitalar e outros tantos que podem chegar à cifra de 318 toneladas, revelando ainda mais a degradação ambiental nos meses que se refere à alta temporada. A coleta de lixo ela atende ao município como um todo, né? A produção de lixo, de resíduos, excede os limites da média, né, de alta temporada, como podemos observar no gráfico anterior. A vulnerabilidade das praias também é um agravante mediante o fluxo de turistas, né, o que acaba comprometendo aí a qualidade das nossas praias, né? As praias centrais, tipo a Itaguá 1, Itaguá 2, que acabam tendo um agravamento ainda maior, e isso acaba sendo uma constante desde 2003. E com uma possível melhora a partir de 2011. O eixo cultural, né? A atividade turística, sim, ela gera bastante inquietações no que diz respeito à cultura tradicional,
né? Que ora a população observa seus hábitos e tradições seculares serem suprimidos, esmagados em detrimento aos interesses que a própria atividade turística produz. No entanto, algo interessante no nosso trabalho, constata-se que apesar da cultura não ser a área principal que deve receber investimentos, na opinião de moradores e também de turistas, esse segmento foi que apresentou as maiores distorções entre as opiniões dos entrevistados. Entre moradores, 62% indicaram a não valorização da herança cultural por parte das autoridades constituídas, contra 58,8% dos turistas que indicaram sim, no que se refere à preservação do patrimônio material e imaterial. 63% dos moradores indicaram de forma negativa o interesse dos visitantes em conhecer, valorizar e incentivar os bens culturais de interesse turístico. Já os turistas indicaram o contrário, 52%. Diante dessas inúmeras alterações que Ubatuba sofreu ao longo das últimas décadas, né, seja nas suas paisagens naturais e também nos seus aspectos culturais, a instalação de empreendimentos turísticos, né, podemos interpretar essas dissonâncias entre os entrevistados como uma tentativa, sim, de chamar a atenção, seja da autoridade ou seja do próprio turista, mediante conhecimento dessa pesquisa, para a problemática que aflige a comunidade, né, que é, sim, a degradação dos seus valores, dos seus sentimentos, das suas estruturas materiais e imateriais, né, e de forma a propor uma salvaguarda e a preservação desses bens, né, que são interesses, inclusive, do município, até por conta de uma potencialidade em uma baixa temporada, que deve ser valorizado, conservado, preservado e fortalecido, para fortalecer ainda mais a identidade local. Chegamos ao ponto de conclusão. Quanto aos aspectos econômicos, moradores e turistas acreditam que o turismo favorece e proporciona a geração de emprego, de renda, amplia opções de oportunidades, né? E é um fator positivo para o desenvolvimento do nosso município. Quanto aos aspectos sociais, moradores e turistas destacam que o modelo de turismo acaba muitas vezes trazendo problemas, seja com a migração desordenada, núcleos irregulares de ocupação, infraestrutura deficitária, a exploração do próprio turista, o desconforto da população local, né, nos períodos, principalmente com o aumento do aporte sazonal de população. Quanto ao aspecto ambiental, né, o turismo instalado potencializa a descaracterização dos ecossistemas, né, em decorrência da poluição, a instalação de complexos hoteleiros, condomínios, marinas e etc., favorecendo sim a segregação social e também espacial dos residentes. Um outro aspecto que chamou bastante atenção em relação à preservação, incentivo e valorização do acervo material e imaterial da nossa cidade, né? Houve uma divergência das opiniões. Os dois grupos demonstraram preocupação, porém, para os moradores e os turistas, eles não estão sintonizados com a dinâmica e a riqueza cultural do município, a qual, inclusive, poderia ser explorado como um atrativo em baixa temporada, como foi falado anteriormente, né? Assegurando a preservação das paisagens e da cultura caiçara. Finalmente, diante de toda essa situação observada, faz-se sim necessária a atuação de uma gestão integrada entre os poderes e a comunidade, né, no que se refere ao planejamento, no sentido de melhorar, de otimizar, de conscientizar também o turista quanto à preservação do patrimônio dessa cidade, né, seja ela de ordem histórica, ordem natural, ordem cultural, aliado ao fomento de uma economia pautado em princípios de sustentabilidade. Essas são as referências bibliográficas utilizadas para a confecção deste trabalho. Espero que eu tenha colaborado de alguma forma para o conhecimento de vocês e até uma próxima. Fiquem com Deus.